Vamos então iniciar o segundo painel. O segundo painel vai ser moderado pelo professor Rafael Caldeirinha, do Instituto Politécnico de Leiria e do Instituto de Telecomunicações. Portanto, eu daria a palavra ao Rafael. Muito obrigado, bom dia a todos. É para mim um grande prazer e uma honra poder estar aqui nesta casa, na Universidade de Aveiro, com todo o histórico que tem na área das telecomunicações. Gostaria por agradecer ao convite que foi dirigido pelo professor Nuno Lopes Carvalho, enquanto diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, e, obviamente, cumprimentar este ilustre painel que hoje está e que aceitou estar neste painel para discutirmos as novidades tecnológicas do 5G. O painel é composto por 4 ilustres membros do painel. Jorge Pereira, da Comissão Europeia, que está por Skype, portanto está remotamente. Bom dia, Jorge Pereira. Não? Ok, muito bem. Ok. Muito bem, muito bem. Jorge Pereira está-nos a ouvir? Estamos com um problema técnico, vamos tentar ultrapassar. Espero que não seja a latência do 5G, já em Bruxelas. Vamos só. Ninguém Skype, não? Vocês estão a ouvir? Ok. Somos. Calma, não é mais foodstuff. Consegue-nos ouvir? Sim. Jorge Pereira, está-nos a ouvir? Não. Começa com o outro. Começa com o outro da boca.
Ok, muito bem. Portanto, vamos então retomar. Portanto, um problema técnico, penso que vamos conseguir, entretanto, resolver. Como eu disse, portanto, este painel é composto por Jorge Pereira, da Comissão Europeia, e por os 3 representantes dos operadores nacionais, Jorge Graça, CTO da NOS, Luís Alvarinho, CTO da Altice Portugal, e João Nascimento, CTO da Vodafone. Portanto, a quem desde já agradeço a disponibilidade e espero que possam enriquecer este painel com os seus conhecimentos e com as visões para o futuro do 5G, que começa hoje, não é? E esperamos que em 2020 entre em pleno funcionamento. Na sessão de abertura e no primeiro painel, portanto, foram decididos vários comentários relativamente àquilo que são os desafios do 5G e que, obviamente, terá que cabe aos operadores tentar, juntamente com os fabricantes, tentar resolvê-los da melhor forma, quer em termos de cobertura, quer em termos de assimetria interior, lateral, quer em termos das aplicações que depois vão sustentar o modelo de negócio do 5G. E, portanto, muitas das coisas que foram ditas, nomeadamente a questão do débito, da latência, enfim, do slicing da rede, da partilha de recursos físicos, e, portanto, tudo isso foi de alguma forma abordado no primeiro painel, e, portanto, eu gostaria que neste painel nós conseguíssemos de alguma forma debelar algumas dessas questões que foram aqui levantadas e perceber quais são as soluções tecnológicas que permitem resolver isto. E, portanto, para não perdermos mais, eu iria propor que cada membro do painel fizesse uma pequena intervenção de 3 a 5 minutos para, enfim, apresentar aquilo que são as novidades tecnológicas do 5G e quais são os serviços que, numa primeira fase de arranque, poderão estar ao dispor dos portugueses. E começaríamos pelo Jorge Graça, da NOS, e invertemos a ordem. Muito obrigado. Agora já está. Bom, antes de mais agradecer aqui o convite. É sempre um prazer vir a uma casa do conhecimento, a uma faculdade, e participar e poder partilhar um bocadinho o que é a visão, mais do ponto de vista quando colocamos as ideias em prática e tentamos entrar isto mais no mundo dos negócios. Eu, se calhar, começava por... reparem, todos os temas do 5G vocês já percorreram aqui nas apresentações anteriores, e eu, se calhar, começava para tornar isto um bocadinho mais dinâmico e tentar dar aqui umas pistas de como é que nós estamos a olhar para alguns dos temas que foram aqui levantados. Eu, se calhar, começava por pegar pelo tema menos técnico do 5G, e depois partíamos daí como é que depois a tecnologia pode ou não responder aqui aos desafios que a gente tem. O 5G, a maneira como nós olhamos para o 5G, para entendermos a nossa visão sobre o 5G, há que perceber o que é o nosso negócio à data 2 e os desafios que o nosso negócio tem à data 2, e isso serve depois um bocadinho como ponto de partida para como é que o 5G funciona. Porque o meu negócio não é, com pena de alguns dos participantes que estão, colocar antenas. O meu negócio não passa por colocar antenas. O meu negócio é bastante diferente desse. O meu negócio não é de infraestrutura. E eu, se calhar, começava por dizer que nós, quando olhamos para o futuro, a minha concorrência não passa necessariamente pela Altice e não passa pela Vodafone. Nós, os operadores, têm um desafio gigante, e se vocês pensarem um bocadinho, a disrupção que nós temos é uma coisa absolutamente assustadora, no sentido em que todos os serviços que nós procuramos monetizar, na prática, a minha concorrência oferece-os por zero. Se nós pensarmos no que é a nova geração de consumidores, eu penso isto pensando nos meus filhos, nos meus miúdos, para eles é qualquer coisa que eles fazem via WhatsApp ou mandam as mensagens. Se lhes mandar uma mensagem por SMS, eles não respondem.
Eu tenho que lhes mandar por WhatsApp ou por Instagram ou qualquer coisa, porque por isso simplesmente eles nem reconhecem isso como mensagem. E, portanto, mesmo mensagens, eles valorizam o meu serviço a zero, porque aquilo é-lhes oferecido. E vídeo, a mesma coisa. Eu vendo televisão, ou televisão é parte do meu serviço, mas para eles, vídeo é aquilo que eles estão a ver no YouTube, é aquilo que eles disponibilizam no Facebook, no Instagram. E, portanto, o desafio que nós temos é a minha concorrência coloca-me uma pressão que é, eles oferecem tudo aquilo que eu vendo a zero. E é com isso é o baseline com que nós trabalhamos. Portanto, o desafio que nós os três partilhamos é quando olhamos para a frente, é como é que nós vamos operar num negócio em que efetivamente aquilo que nós vendemos é valorizado a zero. E é neste contexto que aparece o 5G. E nós olhamos para o 5G, pelo menos aqui da nós, depois o painel irá poder comentar, tanto como um desafio como uma oportunidade. A parte do desafio é, tudo isto que nós estivemos a falar, todos estes desenvolvimentos, vão implicar um elevadíssimo nível de investimento e um elevadíssimo grau de complexidade em tudo o que nós fazemos. O grau de complexidade das redes que nós estamos aqui a falar, é fácil a gente pôr ali 99,999, mas estamos a falar de um grau exponencial de complexidade, de reliability que é exigido das nossas equipas e toda a complexidade dos sistemas que vai ter que estar associada, que vai naturalmente elevar o cost to serve associado a uma rede com estas características. A oportunidade é que, se nós pensarmos um bocadinho o caminho que nos levou a que os serviços que eu coloco serem valorizados a zero, isto foi um percurso em que, se andarmos um bocadinho para trás no tempo, as redes de telecomunicações nascem em que os serviços estão muito no corte da rede e, portanto, e por isso muito valorizados, e era uma altura em que, do ponto de vista do operador, nós tínhamos o controle desses serviços e esses serviços eram valorizados e, portanto, havia muito valor concentrado nas redes, para uma fase que nasce com o advento quando o 3G se massifica, quando o 4G efetivamente está disponível para toda a gente, quando efetivamente damos os saltos para os smartphones, esse valor transita da rede para o edge da rede e, portanto, para tudo o que está a existir na orla, para os fabricantes de equipamentos, para as apps, etc., todos estes parceiros do ecossistema. E quando chega ao 5G, todos os exemplos que nós estávamos aqui a falar partilham uma coisa em comum, que é, eu tenho uma palavra a dizer. A rede, para prestar aquele tipo de serviços, tem que estar aware, à falta de melhor expressão, do que é que se está a passar, qual é o tipo de serviço que está a ser posto. Porque estamos a falar de coisas como o grau de computação, que nós para estarmos a falar daquele tipo de 1 milissegundos, aquele 1 milissegundo claramente não tem a componente, não tem a parte do stack aplicacional em cima, mas quando começamos a falar de qualquer coisa abaixo de 5 milissegundos, a rede tem que estar aware do que é que está lá a cursar e tem que estar adaptada e desenhada para tal. E, portanto, nós acreditamos que com a chegada do 5G, o nosso modelo de negócio vai evoluir nesse sentido, no sentido em que eu passo a ter um equilíbrio, não necessariamente nos serviços que eu estou a dar diretamente, mas pelos serviços que vão estar a cursar. Esse tipo de flexibilidade que eu vou ter que oferecer do ponto de vista de redes é aquilo que me vai abrir a oportunidade para redesenhar o meu modelo de negócio. E, portanto, nós antevemos um modelo de negócio bastante mais colaborativo, daí a importância do ecossistema, daí a importância de conversas como estas, porque o ecossistema é desenvolvido a partir das universidades, vai passar por parcerias com tudo o que é indústria bastante mais fortes e, portanto, por isso é que todos nós falamos do ecossistema. Quando falamos do ecossistema é que estamos a debater um bocadinho com essa transformação do ecossistema e de como é que nós vamos conseguir adaptar o modelo de negócio que, por definição, vai ter que ser bastante mais colaborativo do que aquilo que foi antes. Se calhar para não passava agora aqui ao Luís. Está bem, bom dia também e obrigado aqui à Universidade de Aveiro, em particular ao professor Rui Aguiar pelo convite que nos fez para estarmos aqui. Iria tentar também organizar aqui algumas ideias que vos ajudassem a vocês também a preparar perguntas para nos colocar depois, porque é sempre mais fácil responder do que fazer um discurso. Vamos lá ver, pegando um pouco aqui nas palavras do Jorge, o nosso negócio enquanto operadores é implementar
soluções, tecnologias, serviços, tudo aquilo que a gente possa querer chamar, que satisfaçam aquilo que são as necessidades dos nossos clientes. Quer os nossos clientes sejam clientes de consumo, quer os nossos clientes sejam clientes empresariais, quer a necessidade que eles tenham sejam meramente de aceder às redes sociais ou de automatizar completamente uma fabriqueta qualquer. Portanto, todos esses use cases hoje em dia estão mais ou menos escalpelizados pela indústria. Eu diria muito pela indústria, porque o grande drive neste momento está muito na lógica de que a indústria ela própria está a fazer um push muito significativo para o aumento da penetração do 5G. E, portanto, o nosso negócio, eu diria que no limite, numa conversa que tivemos ainda há bocadinho no intervalo, o nosso negócio no limite é vender SIM cards, quer eles sejam eSIMs ou SIMs normais, para que as pessoas tenham nos smartphones ou nos devices que fazem sensorização ou o que quer que seja, que é para depois as pessoas poderem fazer tráfego e a gente poder montar em cima disto serviços e aplicações. Obviamente, para que isso aconteça, a gente precisa de instalar torres, precisa de instalar tecnologia, precisa ter capacidade nessa tecnologia para cobrir aquilo que hoje em dia é o crescimento exponencial do volume de tráfego nas redes. A maioria das pessoas não tem bem a noção, tem a noção daquilo que consome, obviamente, e que hoje em dia consome muito mais do que consumia há um ano atrás ou há 2 anos atrás, mas a taxa de crescimento das redes em termos de volume de tráfego anda da ordem dos 80% ano sobre ano. O que quer dizer que existe, e a física, como eu costumo dizer, tem limites, existem limites que estão associados aos limites do espectro que a gente tem e do número de antenas que nós temos também. É por isso é que se fala muito de que há condições tecnológicas que apenas são possíveis no 5G, porque o 5G é que vai trazer mais quantidade de espectro, porque eu acho que na APDC fiz esta conversa mais ou menos, nas redes móveis a coisa é muito simples, espectro vezes eficiência espectral igual ao número de bits ou de bytes que a gente consegue pôr a rede a funcionar. Depois isto multiplica-se pelo número de antenas, pelo número de setores e por estas coisas todas, e a gente consegue dizer a rede aguenta ou não aguenta. Portanto, aquela questão que se coloca normalmente, que é, nós precisamos do 5G, não há dúvida nenhuma, ninguém tem dúvidas absolutamente nenhuma que nós precisamos do 5G. Podemos precisar para a semana ou podemos precisar daqui a 52 semanas, ou seja, 1 ano. É uma questão de timing, porque os grandes desafios que nós temos em termos de implementar este tipo de tecnologias são demasiadamente vastos. Primeiro, obviamente, a gente precisa, e eu vou tentar ser politicamente correto, até porque o Dr. Cadete Matos não está aqui na sala, mas primeiro que tudo a gente precisa de espectro, ok? Primeiro, aliás, começando pelo princípio, primeiro precisamos que a tecnologia exista, e ela já existe, com um grau de maturidade que ainda não é o grau de maturidade de que alguns destes exemplos que nós ouvimos falar, efetivamente funcionam. Porque alguns destes exemplos que nós dizemos que são aqueles que o 5G vai permitir, hoje em dia, o estado atual da tecnologia, e eu acho que a Nokia ainda está aqui pela sala e a Ericsson também, não sei se a Huawei, mas a Huawei também anda por ali, alguns destes exemplos não é bem assim como passar do PowerPoint à realidade ainda demora algum tempo e não é exatamente assim. Mas pronto, a gente depois, um dia há de ser mesmo assim. Portanto, o primeiro problema é a questão da tecnologia, depois o segundo é o problema do espectro, ok? Mas eu acho que esse o Dr. Cadete Matos vai resolver a curto prazo, porque já disse aqui que nos próximos meses nós vamos ter o regulamento do leilão pronto e depois há de aparecer o leilão e depois ainda há de aparecer mais não sei quantos, mas a gente, durante 2020 a gente há de conseguir ter 5G efetivamente em termos comerciais. Há uma terceira parte, normalmente nunca ninguém fala quando fala do 5G, é que o problema do 5G não é um problema tecnológico, o problema do 5G é um problema de construção civil, espantem-se, de construção civil e um problema de dinheiro. Aí já não se espantam tanto, provavelmente. Porquê é que é um problema de construção civil? É um problema de construção civil porque nós ouvimos aqui no painel anterior dizer que o número de antenas ou o número de estações que o 5G vai necessitar para funcionar como deve ser, vai multiplicar não sei quantas vezes o número de estações que atualmente existem. E por isso é que é um problema de construção civil.
a gente vai ter que construir muito mais sites onde vai pôr a tecnologia. É verdade. Não está cá nem o Dr. Cadete Matos, nem o Ministro que toma conta das cidades e como é que a gente constrói as casas e não constrói. Eu não sei se vocês têm a noção do que é o pesadelo de tentar negociar 25 metros quadrados para plantar uma torre ou um rooftop para pôr lá em cima uma antena numa cidade. É um pesadelo para nós três. É um pesadelo. O 5G vai ser, para além do pesadelo tecnológico, para além do pesadelo regulatório, para além desses pesadelos todos, vai ser um pesadelo de construção civil. Ok? Porque é efetivamente um pesadelo. Eu sei, eles sabem, quando a gente quer construir uma torre, quanto tempo é que é? By the way, se eu quiser pôr uma torre no topo de um prédio, todos os condóminos que moram nesse prédio, 100%, não é 2/3 vota a favor e 1/3 vota contra, 100% tem que votar a favor, ok? Portanto, isto tem regras. Portanto, é um problema de construção civil e é um problema de dinheiro, porque o dinheiro está associado a eu ter que comprar não só a tecnologia, como ter que comprar o espectro, ok? E todos nós ouvimos falar nos mídias o preço que os operadores estão a pagar pelo espectro. É óbvio que o dinheiro que nós gastamos no espectro não gastamos a fazer tecnologia. E daí a primeira proposta, que depois eu acho que o Dr. Rui Aguiar, o professor Rui Aguiar, vai pôr nas conclusões desta conferência e vai enviar para o sítio correto, que é, imaginemos que nós vamos gastar entre os 3 mil milhões de euros para comprar o espectro, para pôr o 5G a funcionar. By the way, o 5G pode estar a funcionar nas frequências que nós já temos, ok? Sem dogmas. Há países na Europa, a Suíça, que colocaram o 5G a funcionar sem terem feito o leilão nem dos 700 MHz, nem dos 3.400. Ok? Nós não dizemos isto nos jornais, que é para vos manter a vocês na ignorância, ok? Mas o 5G já podia estar a funcionar. Claramente, a Suíça lançou 5G na banda dos 1800. 6 meses depois, houve o leilão dos 3.400, eles compraram os 3.400 e puseram o 5G também nos 3.400. By the way, era aquele 5G, como é que dizia o João? Coxo. Era aquele 5G coxo que o João falava na APDC para aqueles que lá tiveram. Ok? Porquê? 10 MHz de espectro. Ok? Que é aquilo que a gente vai ter nos 700. 10 MHz de espectro na banda dos 1800, com o 5G lá em cima, 500 gajos ali à volta, 256 kbps para cada um. Ok? É o tal 5G coxo. Mas podíamos fazer. Mas a questão aqui não tem a ver com isso. Imaginemos que eu vou gastar 1.000 milhões. Ok? Epá, eu lanço um repto ao Estado português, que é, dos 1.000 milhões, que vai ser o custo do leilão, os três bancamos 1.000 milhões. Está na mão do Governo. E o Governo diz assim, devolve 500 para a nossa mão e dizer assim, agora com esses 500, vocês vão ser obrigados a melhorar a cobertura das redes em Aveiro, como dizia ainda há pouco aquela pergunta lá daquele colega lá em cima, ou em Lisboa, ou em Freixo de Espada à Cinta, ou no meio do Alentejo, onde quer que seja. Porque foi exatamente esse o processo, é exatamente esse o processo que nos levou, nós os três, a fazer um projeto de partilha, porque nós já partilhamos muito as torres, fazer um projeto de partilha, em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza, em conjunto com a EDP, em conjunto com o Estado português, que permitiu que hoje em dia quem for ao Parque Nacional da Peneda de Gerês, eu diria que quase que não existe 1 milímetro quadrado onde não existe a rede móvel. Foi isto que levou, por exemplo, o governo alemão a decidir que, em vez de pagar a licença do espectro à cabeça, não, vai pagar em 10 anos, portanto, suaves prestações, 1/10 todos os anos, ok? Sai um bocadinho melhor para a nossa rentabilidade e saúde financeira das empresas, sai um bocadinho melhor, mas fez outra coisa, reconhecendo, como ainda há pouco foi reconhecido aqui, que existem falhas de cobertura um pouco por todo o país, o Estado financia, como o Estado português financiou no Parque Nacional da Peneda de Gerês, a construção das infraestruturas físicas. E nós, enquanto operadores, construímos as infraestruturas ativas, ou seja, as passivas, que são as torres, os armários e isso tudo, eles puseram lá,
ok? A EDP também financiou um bocadinho a baixada de energia, ok? E nós assumimos o compromisso de lá pôr a tecnologia. E portanto, eu só fiz esta primeira intervenção para dizer os desafios do 5G estão muito para além daquilo que normalmente a gente ouve discutir nas conferências. Estão muito para além. E as soluções também existem. Nós só temos que olhar para o problema de frente e ter a coragem de decidir. Bom dia, agradecer também à Universidade de Aveiro e ao DETI o convite de vir aqui partilhar as minhas impressões face ao 5G. E se calhar começava por dizer que ouvi com bastante atenção as palavras do Sr. Secretário de Estado, que como sempre tem uma visão clara e precisa do que é que temos à frente. E parece-me que o facto de termos aqui o Sr. Secretário de Estado, termos aqui o Presidente da ANACOM, virmos aqui os três a Aveiro, reflete bem a importância que o 5G vai ter no futuro da sociedade portuguesa, das empresas, das pessoas, das cidades, da mobilidade urbana. E tenho a sensação, enfim, já estou na indústria há bastantes anos, que é a primeira vez que vejo este hype tão grande relativamente a uma nova geração. E porquê? Porque o 5G realmente tem condições de transformar e ser uma tecnologia transformadora da forma como impactamos as pessoas e, no fundo, mudar não só as empresas e as pessoas, mas mudar a forma como nós vivemos. Tem esta capacidade e também foi feita, por sinal, foi desenhada para que não tivesse as limitações que as gerações anteriores tinham. Eu às vezes gosto de pôr um pouco em enquadramento histórico. O 2G foi lançado mais ou menos em 92 e a grande, se bem se lembra, o grande killer application foi o SMS, o messaging. Depois apareceu o 3G, 2001, 2002, 2003, em que já trouxe as videochamadas como a aplicação killer. Embora passámos rapidamente a videochamada para os rudimentos da internet no telefone. O 4G foi quando conseguimos trazer os smartphones e trouxemos efetivamente a internet para dentro ou para a palma da nossa mão. O 5G vai agora catapultar-nos para sítios completamente mais abrangentes. E, portanto, vamos ter as velocidades. Nós aqui às vezes temos esta discussão interna que já todos nós fizemos demonstrações de 5G e o 5G dá 1,2 gigabits por segundo. Eu pergunto, alguém precisa hoje em dia de 1,2 gigabit por segundo na palma da mão? Deve ser difícil. Mas esta velocidade é aquela velocidade que também nos dá a capacidade. E, portanto, por isso é que nós precisamos de largura de banda para depois termos capacidade para distribuir a banda por todos os clientes. E, no fundo, dar uma experiência muito rica ao maior número de clientes. Portanto, essa parte é clara. Traz também a latência mais baixa, e traz uma coisa que muitas vezes não se diz, acho que estava aqui numa das apresentações, que é a forma como a rede mais, que nós chamamos core, está desenhada, vai permitir muito mais resiliência e muito mais fiabilidade e segurança. Estas coisas combinadas com latência mais baixa permitem-nos ter os serviços chamados mission critical e de podermos, no futuro, ter os carros autónomos, termos as cirurgias remotas e um novo leque de hipóteses à nossa frente. Uma coisa que é essencial é que se abre este diálogo com vários tipos de stakeholders. O Jorge mencionou, acho que a academia é um dos stakeholders essenciais. A Vodafone fez protocolos com o Instituto Superior Técnico, com a FEUP. Abrimos já aqui um convite a trazer a Universidade de Aveiro também para dentro do nosso protocolo, porque o que queremos é exatamente que a parte da ciência consiga ajudar-nos a termos uma visão sobre o 5G, a explorar as potencialidades do 5G no terreno, trazer startups, trazer empresas e que todos em conjunto consigamos perceber exatamente onde é que há o valor e onde é que o 5G traz essa mais-valia. E é exatamente, eu também queria aqui focar, o diálogo com as empresas vai ser fundamental para o sucesso do 5G. Porque por mais use cases que possamos pôr aqui no ecrã, eu acho... Não fui eu, não. Alô? Até estava a dizer umas coisas boas. Alguém está a entrar aqui no áudio.
Eu já me calo, 2 minutos e já me calo. E o facto de podermos ter diálogos diferentes com as empresas, eu acho que vai ser um dos fatores completamente chave para o sucesso do 5G, desta tecnologia. Hoje em dia, qualquer um de nós chega a uma empresa e vende tipicamente conectividade. E eu quero mudar o diálogo para o diálogo de dizer quais são os vossos problemas. É um problema de logística, é um problema no chão de fábrica, é o problema dos cabos na fábrica que atrapalham e que permitem não ter os níveis de eficiência, e queremos que o nosso know-how tecnológico seja complementado com a necessidade em termos de negócio e que se faça o merge e que se crie então o real valor. Isto é muito importante. Eu também, deixa-me só dar aqui um segundo salto, é muito importante para as empresas, mas no limite vai ser muito importante para as pessoas. Possivelmente essas empresas vão trazer negócio para as pessoas. E eu quando vejo, e perdoem-me a publicidade, quando fizemos ali a demonstração dos hologramas em paredes de Cora durante o verão, o realismo, o hiperrealismo que foi conseguido foi de tal maneira que havia pessoas que diziam, e se trouxéssemos isso para o ambiente, digamos, de consumo em casa, será que conseguimos fazer hologramas dentro de casa com bastante realismo, com o mesmo realismo em que possa aproximar pessoas? Será que eu vou conseguir ter em vez de videoconferências empresariais, vou ter hologramas empresariais que facilite e que permita que não se viaje tanto? Será que vou conseguir ter que as pessoas não tenham que vir para o centro da cidade trabalhar e possam trabalhar remotamente, tal o grau de naturalidade que se dá às comunicações? Este é o tipo de impacto que eu acho que esta tecnologia pode trazer. Deixa-me só terminar com um último exemplo em termos do impacto, em termos das pessoas, que eu acho que é emblemático. A Vodafone na Alemanha fez uma demonstração que me parece muito interessante. Aliás, se vocês googlarem ou no YouTube e puserem Vodafone Blind Skier, é algo que é muito interessante. Nós colocámos numa esquiadora alemã invisual, cega, um capacete com um telefone, e em vez de ela descer a pista, como sempre desceu com a treinadora atrás, a dizer esquerda e direita, a treinadora ficou no topo do monte e em tempo real foi dando as indicações à esquiadora, que desceu pela primeira vez completamente sozinha uma empena. E isto dá-nos aquele grau de capacidade que esta tecnologia tem para impactar também as pessoas. Não sei se Jorge Pereira está em linha. Portanto, se calhar passaríamos então à segunda ronda do debate. Portanto, agradecer. Pegando naquilo que foi dito pelo Luís Alvarinho relativamente à partilha de recursos, nesta fase de arranque há 2 caminhos possíveis. No que quer dizer no plano do utilizador e no plano do core da rede, mas sobretudo no plano do core da rede. E, portanto, o 5G prevê 2 modos distintos, o modo standalone e o modo não standalone. E, obviamente, com vantagens e desvantagens para uma e outra situação. Na lógica da densificação da rede, de criar os tais hotspots, que o Tony Boyle falou no primeiro painel, portanto, temos aqui, e naquilo que são as aplicações, digamos, emergentes, e aquelas que se aguardam com grande expectativa, vou falar do débito elevado e da baixa latência, sobretudo com aplicação na indústria, e aqui permitam-me fazer só aqui um reparo. A indústria, de facto, está a ser o grande driver do 5G e, portanto, isto acontece na altura em que há uma revolução industrial, a indústria 4.0, ao mesmo tempo que há a revolução das telecomunicações, o 5G, e, portanto, eu ousaria dizer que a combinação destas 2 revoluções resulta na indústria 5G. E, portanto, na lógica da indústria 5G, e, portanto, é um termo que eu criei já há um ano atrás. Posso dizer. Estamos, portanto, nesse ponto, precisamente... Não, agora eu tenho o microfone ligado. De perceber qual é a estratégia no curto prazo. Portanto, eu estou a pensar em junho de 2020, depois das questões das licenças estarem resolvidas, como é que cada um dos operadores vai olhar para a sua rede e vai tentar adaptá-la
para o 5G ou criar uma rede completamente nova. E estou a falar do core da rede. Queria perceber como é que querem endereçar esta questão. Eu posso começar. Vamos lá ver. Eu, pegando aqui num comentário do Luís, a tecnologia existe, eu vou só complementar, vai existindo, ou vai existir. Acho que aqui a questão do tempo não é despiciente aqui nesta nossa conversa. Ver, nós precisamos da Release 16 para efetivamente alcançar o Ultra Reliable Low Latency e, portanto, até lá, se quisermos ter 5G, não há outro caminho, efetivamente, sem nós estarmos a falar de non-standalone. E, portanto, a começarmos com 5G nestes timings que estamos a falar, pelo menos do nosso ponto de vista, o caminho vai começar pelo non-standalone e depois, naturalmente, a Release 16 há de chegar durante 2020, acabaremos por ter mais visibilidade, efetivamente, como é que ela nasce, há de vir depois a 17, que há de completar grande parte da promessa do 5G, e, portanto, essa definição depois de quando é que efetivamente damos o passo a seguir vai acontecer, pelo menos do nosso lado. Acho que precisamos de mais informação para dar esse salto. Acho que aqui depois também não é despiciente toda a discussão do resto de... Nós até podemos disponibilizar a tecnologia, mas isto tem que estar disponível em devices e tudo... Portanto, todo o ecossistema tem que acompanhar. Por acaso, hoje está a acontecer, eu creio que é hoje, não sei bem em que time zone é que isso está a acontecer, mas a Qualcomm está a anunciar, eles já colocaram na rua e eles tomaram uma decisão curiosa que também mostra um bocadinho alguma da indefinição que está. O chipset que vai estar disponível para o próximo ano, o flagship deles, que é o 865, salvo erro, e depois são muitos números, mas o 865 não vem com 5G integrado. Portanto, a opção que eles tomaram para colocar o X55, que é o primeiro que faz do lado da Qualcomm, standalone e non-standalone integrado, vai ser um chip ao lado. Isto, na prática, o que vai querer dizer é que todos os devices de consumo que vamos ter para o próximo ano vão ter um conjunto de limitações, que é só o facto de ter dois ao lado, em termos de consumo energético, em termos da capacidade, tudo, vai estar limitado. Depois temos a opção de fazer isso no outro chip, mas já não é o flagship deles, que já tem integrado. E, portanto, isto só para dizer que o próprio ecossistema ainda não me parece que esteja estabilizado ao ponto de nós fazermos o commit, de um ponto de vista da arquitetura de rede, sobre o que efetivamente vai ser o desenho final da rede. Nós já sabemos, do ponto de vista de rede, um conjunto de requisitos que, ou sim, seja non-standalone ou standalone, tenha que acontecer, requisitos ao nível de segurança, requisitos ao nível de tudo o que tem a ver com transmissão em que temos que assegurar. Tudo isso nós já temos vindo a trabalhar e são se quisermos, aquilo que é ceteris paribus em qualquer cenário de desenvolvimento, fazer o caminho para isso, acho que ainda falta, pelo menos do nosso ponto de vista, ainda falta alguma informação. Dar aqui uma perspectiva complementar àquilo que o Jorge já disse. Eu acho que vocês já perceberam que nós somos responsáveis pelas áreas tecnológicas e, como mais engenheiros que somos, 3 e 3 é igual a 6. Não são 33 se for para receber e 6 se for para pagar. Ok? Portanto, 3 e 3 igual a 6 e, portanto, aqui nós não discutimos muito estas coisas. Dizer basicamente o seguinte, é efetivamente verdade que há 30, 40, 50 países no mundo que já lançaram 5G. Obviamente lançaram com um conjunto de limitações, algumas das quais aqui o Jorge já as disse. O 5G é uma questão de ecossistema, é o terminal, é a estação, é o backhaul que liga a estação ao core da rede, é toda a rede de transporte que está envolvida, é o core de controle da rede e é mais um conjunto de peças à volta. E estas peças têm que estar todas alinhadas para que a gente consiga, e têm que estar todas na mesma release e têm que estar todas funcionais, para que a gente consiga tirar completo partido de um conjunto de funcionalidades que efetivamente o 5G nos vai trazer, ou qualquer outra tecnologia que venha a seguir ao 5G nos vai trazer. A questão
questão do core em si, é verdade, nós vamos ter que adaptar, e já o temos minimamente preparado, e em alguns casos já feito, vamos ter que adaptar aquilo que se chama o core de controle da rede. E o core de controle, neste momento, as versões que nós temos disponíveis, quer na componente da rádio, quer na componente do core, que é a Release 15, que o Jorge aqui falou, estão muito ainda limitadas em termos daquilo que é a funcionalidade em modo standalone e em modo não standalone. Assim, para mais leigos sobre a questão do que é o modo standalone e no modo não standalone, eu vou utilizar um desafio que nós temos, que é, e que se falou muito, já se falou ainda há bocadinho no painel, e que se fala muito na indústria, que é a questão do sharing ativo. No modo não standalone, o sharing ativo é muito mais complexo de implementar do que no modo standalone. Porquê? Porque no modo não standalone, o layer do 5G, que é o layer de dados, precisa do layer 4G para a componente do controle e da sinalização. E, portanto, eu não posso implementar um mecanismo de sharing que tenha única e exclusivamente a ver com a componente do 5G. Tem que ser a componente do 5G e a componente do 4G. É por isso que, genericamente, a esmagadora maioria, porque eu não vou dizer que são 100%, de todos os operadores que na Europa têm feito RAN sharing, já tinham feito no passado RAN sharing do 4G. Para eles o desafio é, como se costuma dizer, uma evolução na continuidade. Para nós, em Portugal, que não temos sharing ativo, é um desafio complexo. No limite, quem for o host do sharing do 5G tem que construir o layer de 4G para suportar os outros. E, portanto, o custo acrescido de fazer uma coisa destas coloca desafios e limitações àquilo que é o efetivo business case, a famosa promessa de enormíssimos savings ao fazermos RAN sharing. Para além de que, naquilo que é o total cost of ownership de uma rede móvel, a componente de rádio ativa representa para aí 30% no máximo do custo total. Se eu somar as torres, o backhaul, o core, mais o custo do espectro, mais tudo isto. Portanto, o saving que um operador tem não é os famosos 30% ou 40% que se falam na indústria, são 30% ou 40% na componente do rádio. Porque no total do custo de construção da rede, esse valor dilui-se. Portanto, nós temos que ter estas questões todas em atenção e temos que alinhar e esperar que algumas das promessas, por exemplo, quando nós falamos de network slicing, que é uma das coisas que é extremamente importante para eu conseguir dar qualidade de serviço diferenciada e ter use cases aplicados ou a mercados de consumo, portanto utilizadores normais como nós, ou à indústria, ou outro tipo de aplicações, essas funções, do ponto de vista de implementação na rede, ainda estão num estágio de adoção num estágio de implementação ou mesmo de normalização muito no princípio dos tempos. E, portanto, alguns destes use cases só são massificáveis, se implementáveis hoje, porque podem ser com a tecnologia de hoje, mas só são massificáveis quando eu tiver um nível de normalização e um nível de implementação de todas essas funções na tecnologia. Portanto, provavelmente é qualquer coisa que nós estamos sistematicamente a acompanhar. As nossas empresas, inclusivamente, participam, quer em projetos europeus, através, no caso da Altice Portugal, através da Altice Labs, num conjunto de projetos europeus de dinamização e de criação de test beds de 5G mais ou menos confinados, mas vamos ter que esperar que essa nova normalização atinja um limite de maturidade que hoje, efetivamente, ainda não tem. Dizendo isto, estou a dizer isto para dizer que, não é para dizer que isto não é execuível. É execuível em ambientes controlados e em dimensão limitada. Já não vou acrescentar muito, e não vos queria amassar com esta coisa da Release 15, Release 16, Release 16 fase 1, Release 16 fase 2, mas efetivamente este tipo de regras que as releases têm e os protocolos demoram algum tempo a amadurecer. Portanto, se eu tivesse que lançar ao dia 2, nós íamos lançar com o chamado non-standalone, em que temos a rede 5G a utilizar a rede 4G ainda por base. Se eu fosse lançar daqui a 4 anos, se calhar já lançava uma rede standalone, porque a evolução do standard já está cada vez mais estável
e também em termos de tecnologia de rede, a parte mais de core, estaríamos já a trabalhar com o que nós chamamos o novo core de dados. Mas havia aqui duas questões que eu achava que era importante abordar nesta fase, e o Luís tocou numa delas, que é o facto de eu poder ter a Release 16, e mais importante do que o nome Release 16, ou standalone ou não standalone, eu acho que é disponibilizar mais uma vez uma quantidade de componentes que são cruciais. Não se fala muito aqui numa terminologia que é o MEC, o Mobile Edge Computing, mas basicamente também estas arquiteturas mais planas, mais virtualizadas, permitem que eu possa puxar componentes de rede, que hoje em dia estão muito centralizadas, para muito mais perto do cliente final. E, portanto, a latência será cada vez mais baixa e o processamento é feito muito perto do que nós chamamos do cell edge da célula, ou do edge da rede. E isto para mim é que é o importante, é termos estas capacidades, estas funcionalidades e que elas possam servir, mais uma vez, use case, e no final podemos servir também necessidades de negócio. Existe uma segunda componente que eu acho que é também importante, que tem que ver com a articulação que todas estas peças têm que fazer com o tema que tocámos, que é sempre sensível, com o tema da segurança. Todas estas releases novas já têm incorporados necessariamente o que nós chamamos de Security by Design e têm uma potência de segurança bastante grande. De qualquer forma, isto é um ecossistema e é um puzzle com diferentes níveis. Nós temos o nível da conectividade, que é o que estamos a falar, e aí vamos ter uma conectividade 5G ultra segura, mas depois temos o nível dos sistemas e o nível das aplicações. Para todo este puzzle ser seguro, tem que ser seguro nas conectividades, nos sistemas e nas aplicações. E acreditem que grande parte do problema da segurança começa exatamente na aplicação e depois nos sistemas. E, portanto, o layer da conectividade que nós iremos fornecer, temos essa segurança da robustez de segurança, mas temos que atacar todo o stack para termos a certeza que o ecossistema é seguro, nomeadamente no âmbito de 5G, em que vamos ter, no potencial, 1 milhão de dispositivos ligados por quilómetro quadrado. Muito obrigado por mais esta ronda. Não sei se Jorge Pereira está em linha. Bom dia, Jorge Pereira. Ok, penso que vamos então continuar. Está em linha, mas não estamos a ouvir. Portanto, há aqui um problema de... Alô? Eu não tenho nenhuma indicação aqui. Ok. Jorge Pereira? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Lamento estes problemas técnicos. Devo dizer que isto funciona sempre, quando é necessário. É assim. Bem, eu vou falar então brevemente sobre o que está a surgir na sociedade. A apresentação é relativamente longa, mas sobre os temas já foram. Sim, pode falar. Pois, se calhar iríamos sugerir continuar e retomar logo que há. Vou falar sobre o 5G Action Plan e o impacto económico do 5G, que resultou das primeiras análises de impacto que foram feitos antes do lançamento do Action Plan, de verticais e depois do impacto sobre a sociedade e umas breves conclusões. O Action Plan foi lançado para estimular e acelerar o deployment do 5G. A União Europeia é forte em termos de pesquisa, mas em termos de deployment tem sido relativamente lento, especialmente no 4G, e a ideia era evitar esse tipo de atraso. Portanto, o Action Plan visa o envolvimento de toda a União para relançar e acelerar o
o 5G em toda a Europa. Em 2020 a ideia é ter pelo menos uma grande cidade em todos os Estados-membros, mas em 2025 o objetivo é a cobertura total, nomeadamente em todas as zonas urbanas e os maiores ligações de transporte, sejam as rodoviárias ou outras. Aqui a gente não está a esquecer o aspecto da cobertura rural, que já foi referido pelos oradores anteriores, mas este é a cobertura mínima, é a cobertura de todas as vias rodoviárias e ferroviárias na Europa. A ideia é, de facto, como eu disse, manter a União na corrida para que, de facto, não sejamos ultrapassados nomeadamente pela Ásia e pelos Estados Unidos, e a ideia é usar o 5G para promover o crescimento na Europa. O timeline é conhecido, portanto, como eu disse, em 2020, pelo menos uma Portanto, ok, eu penso que vamos então continuar nós. Pode ser que tenhamos a sorte de ter Jorge Pereira de volta connosco. Vamos congelar a apresentação para retomar quando for oportuno. No primeiro painel foi referido a questão das antenas. E há pouco o Luís Alvarinho também referiu a dificuldade que o operador tem de conseguir negociar 25 metros quadrados de terreno para implantar uma nova estação base. E se estas estações base forem do tipo mínimo massivo, não é? Com muitos elementos, portanto, nestas frequências mais baixas, a dimensão das antenas vai aumentar significativamente. E, portanto, não vão passar despercebidas ao cidadão comum. E, portanto, qual é a estratégia que os operadores têm neste momento para, enfim, ou esconderem as antenas de alguma forma, ou então limitarem o número de elementos dos sistemas radiantes e o impacto que isso tem, obviamente, depois na capacidade da rede. Portanto, e agora invertimos a ordem e começávamos pelo João Nascimento. Duas ou três ideias em relação a esse tema. Efetivamente, a densificação vai ter que ocorrer e estamos cientes disso. E esse é um dos fatores para quando começamos a discutir a questão de espectro, estarmos tão insistentemente a dizer dê-nos 100 MHz, porque esse espectro é o que nos facilita fazer a densificação. Se eu tiver 50 MHz, se tiver metade, implica sim que eu vou ter que então ainda criar mais sites, porque tenho que cobrir, digamos, aquela zona, aquelas pessoas, aqueles serviços, o que é que seja, com mais capacidade. Portanto, se uma antena não me chega, tenho que pôr duas antenas. Mas, se calhar, a primeira antena podia chegar se me dessem 100 MHz. E, no fundo, este é o nosso grande, um dos pontos, porque é que devemos ter 100 MHz e não 50 ou 60. O outro ponto tem a ver mais com a competitividade do país. Eu acho que é claro, porque se eu tiver 50 MHz, o Luís 50 e o Jorge 50, nós não perdemos competitividade entre nós. Perdemos é com os outros países. E, portanto, as nossas empresas têm acesso a menos espectro para fazer os seus use case e, no fundo, criar valor, comparativamente com, por exemplo, a Irlanda, que conseguiram atribuir 100 MHz. Portanto, há aqui estes dois aspectos que são dois aspectos distintos. Depois, outra coisa que eu acho que valia a pena, e se calhar vou fugir, como tínhamos prometido, ligeiramente da pergunta, mas eu acho que era interessante, porque por um lado há a densificação,
que vai ter que ocorrer e acho que estamos equipados para isso e ou se faz com as antenas que eu tenho ou então temos mesmo que identificar, temos mesmo que criar mais lugares para pormos as antenas. E depois há outra parte do espectro, ou outra parte da questão que é até onde é que eu vou chegar com o 5G e no fundo temos a certeza que não criamos aqui um país com duas velocidades de 5G, uma muito forte nas cidades e no litoral e depois o interior mais baixo. E queria aqui só fazer uma nota porque acho que é de alguma justiça. Eu ouvi também com atenção a apresentação da Denser e quando temos ali uma Magic Box, como é chamada, que faz maravilhas para fazer cobertura 5G em lugares mais pequenos ou lugares mais remotos, eu só queria alertar-vos que é uma tecnologia que nós utilizamos já desde o 4G, chamadas femtocells, e que a Vodafone nós temos centenas de freguesias neste país cobertas com este tipo de tecnologia. Portanto, o que eu ouvi aqui não foi uma coisa radicalmente nova. Isto existe há anos e anos. Nós temos perto de 200 freguesias em Portugal, centros de freguesias que são cobertos exatamente com este tipo de tecnologia e qualquer dia será upgraded também para 5G. E, portanto, este desafio de criar densificação nas cidades e onde os requisitos são mais fortes em termos de largura de banda, acho que temos estes dois caminhos, termos mais largura de banda facilita, caso contrário teremos que avançar e depois há muitas maneiras de fazer, já não sei quem é que disse aqui, por exemplo, porque é que não utilizamos os postos de iluminação pública, porque não? Porque é que há umas discussões interessantes que tivemos em Lisboa, os três, porque é que não se utiliza os postos dos semáforos de Lisboa, porque não? A tecnologia já tem capacidade para ser embutido e ser completamente transparente para os utilizadores. Acho que todos nós queremos diminuir o impacto visual das nossas estações e há maneiras de também se fazer de se tornar completamente invisíveis. Com o outro aspecto que é como é que vamos conseguir chegar aos lugares mais pequenos em que também temos soluções e é uma questão, e aí sim acho que foi também aqui debatida, acho que tem que ser uma discussão nacional, enfim, em termos de governo, autarquias, operadores, possivelmente EDP também, porque não, para termos a certeza que conseguimos criar um modelo certo em que, do ponto de vista meramente comercial, se calhar não existe business case para os operadores, mas que nós todos entendemos coletivamente que faz sentido não ter um país com duas velocidades de 5G. Pois, relativamente às antenas, eu ainda há bocadinho já disse que o 5G também tem o desafio lá da construção civil, não é? Algumas propostas que a gente podia pôr em prática, e depois já vou àquilo que o João disse, que é 90% da resposta. Algumas coisas que nós podíamos pôr em prática era, por exemplo, as câmaras municipais flexibilizarem os mecanismos de licenciamento, que é uma coisa que normalmente é muito complicado. Ainda há bocadinho já disse que é preciso ter 100% de aprovação por parte dos condomínios, mas as câmaras municipais demoram às vezes meses para autorizar a construção e, portanto, criar mecanismos de maior facilidade e maior agilidade nesses processos de autorização, ok? Porque também para pôr um rooftop eu também tenho que ter uma autorização específica por causa do impacto visual e dessas coisas todas. Portanto, alguma flexibilização aí nessa área, mas o João disse com uma certa razão e nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Portugal é um país que tem uma taxa de penetração de fibra óptica elevadíssima. À frente de nós, julgo que não está ninguém na Europa, ao nosso lado está para aí a Espanha. De resto, e temos uma taxa de penetração neste momento que anda à volta para aí dos 85%, ou coisa desse género. E, portanto, a questão de utilizar as frequências mais altas ou as frequências mais baixas, nomeadamente no 5G, é uma questão que tem que ser ponderada com uma estratégia, obviamente, de negócio de complementaridade, que qualquer um de nós tem, de complementaridade de fixo e de móvel, porque os 700 MHz, efetivamente, nas redes móveis, como os 800 no 4G, os 700 no 5G, basicamente o que dão é a penetração indoor e grande área de cobertura, ou seja, e não estou a falar da questão de só ter 10 MHz comparativamente com 50, 70, 80 ou 100 nos 3 e 400. Os 700 normalmente utilizam-se para garantir grande cobertura, como nós costumamos dizer um pouco em jargão de engenharia, espalhar sinal, ok? E portanto para a gente ver palitinhos no telemóvel, depois o débito que temos é como disse o João ainda há bocadinho, pronto. É assim pequenino.
Mas, obviamente, os 3.4, as antenas dos 3.4 têm uma dimensão muito menor. Outra proposta é, cada vez que as câmaras municipais forem aprovar a construção de um novo prédio, esse prédio já tem que ter mecanismos de camuflagem e a rede e a infraestrutura do prédio preparada para que nós possamos lá pôr em cima uma estação móvel. Da mesma forma que hoje em dia existe os chamados regulamentos ITED para as infraestruturas que chegam às nossas casas, o prédio já devia ser preparado para ter uma torre lá em cima e com mecanismos de camuflagem, ok? Era muito mais fácil, era muito mais rápido, nós conseguimos acelerar este tipo de processos. Jorge, e tu? Bom, a necessidade toda de agilidade do processo, acho que não adiciono muito mais, acho que o tema, acho que é preciso passar pelo processo para perceberem exatamente qual a dor que nós estamos aqui a falar. Todos nós já passámos por situações em que alinhámos 5 elementos desta equação para conseguir ter um site levantado, para me aparecer um polícia ou uma polícia municipal ou uma coisa qualquer que já nem nos lembrávamos que existia, a pedir uma licença ou uma autorização, e tudo isto tem aqui um percurso que é bastante complicado, que é aumentado naturalmente quando nos confrontamos com uma situação em que literalmente vamos ter que ir a todos os sites novamente, vamos ter que reabrir todos os processos, vamos ter que tudo, portanto, acho que tudo o que vier no sentido de agilizar, e nós faremos do nosso lado, até porque depois garante que haja uma maior aceitação por parte de onde nós vamos colocar os sites, de camuflagem. Nenhum de nós tem interesse em colocar uma coisa que é visualmente ofensiva ou que está à frente a uma coisa. Nenhum de nós tem interesse em fazer isso. Todos nós temos, e há soluções bastante interessantes já disponíveis que vão permitindo fazer. Eu acho que aqui, ficando só num ponto, ali só reforçar um ponto que o João fez, eu acho que tudo isto estamos nós a assumir que vamos ter os 100 MHz disponíveis para colocar. Tudo o que for um desviar disto conduz necessariamente a uma solução subótima. E é uma subótima a vários níveis. Eu acho que isto não é só... E acho que é isso que às vezes nós falamos nisto com alguma ligeireza e choca-me e eu só volto isto porque volto sempre a isto e quem já me ouviu noutras situações, choca-me a ligeireza com que o tema é discutido, o impacto que isto tem. Portugal tem a dimensão que tem, nós temos os desafios que temos do ponto de vista económico, estarmos a falar de nos autoimpormos tudo o que seja uma solução de deployment de uma componente infraestrutural para o futuro do país, que seja qualquer coisa menos que ótima, choca-me, parece-me absurdo. Acho que não se levam em considerações tudo, porque mais sites são mais energia, é mais energia que eu estou a consumir, o impacto ambiental de tudo isto, e depois fala-se com uma trivialidade sobre os assuntos, que me parece, no mínimo, não sei, o tema tende-me a chocar a ligeireza com que se fala do problema. Muito obrigado. Penso que estamos já com pouco tempo. Eu iria abrir agora o debate à audiência e para uma ou duas intervenções, não muito longas. Portanto, está aberto. Bom dia. A minha intervenção prende-se com a utilização de Open RAN. Eu sei que a Vodafone já está a fazer alguns testes em Londres. Se a utilização do Open RAN que vai permitir a entrada no mercado de novos players de fabricantes, se isso poderá ser um bom veículo para uma implementação mais rápida do 5G e de uma maior capilaridade no país. Eu no início quase não percebi, mas é Open RAN, não é? Open RAN. O Open RAN é algo que, como disse bem, a Vodafone está a testar com algum interesse.
A questão é um bocadinho mais abrangente e tem a ver com o número de fornecedores globais de tecnologia de redes móveis, que hoje em dia há 3. Aliás, acho que estão cá os 3 na sala. Não vou pedir para levantar as mãos, mas nós sabemos quem são, onde é que eles estão. Mas temos a Ericsson, temos a Nokia, temos a Huawei como os grandes players. Em termos de mercado mundial é curto. Eu ia atrever-me a dizer, mas não vou dizer, que a Nokia está um bocadinho atrasada em relação ao 5G, que também em termos globais cria algum receio. Acho que a Nokia tem provas mais do que dadas que irá recuperar. E isto não sei o que estou a dizer, Jorge, é o que está, a própria Nokia reconheceu. E, portanto, é um mercado que está bastante globalmente fechado e, portanto, vê-se o Open RAN como um caminho. Agora, o Open RAN, eu vejo o Open RAN um bocadinho como o Open Source para a área das redes. E todos nós já utilizámos Open Source e, portanto, aquilo é muito giro, porque é muito barato, mas depois alguém tem que manter, aquilo depois tem que ser envelopado em alguma coisa que alguém tenha que depois evoluir. Existem inúmeros brands que há uns morrem, outros crescem, e portanto se a pessoa posta no cavalo errado, temos ali um problema. E depois o Open Source também, e neste caso o Open RAN especificamente, está pelo menos 2, 3 anos atrás dos outros fornecedores. Portanto, não existe nem da roadmap para 5G em termos de Open RAN. Portanto, nós vemos o Open RAN hoje em dia como algo que vale a pena testar, vale a pena perceber, vale a pena estar perto, vale a pena possivelmente até incentivar para que seja um ecossistema que cresça. Vejo mais isto numa ótica de potencialmente, possivelmente não para países como Portugal, mas países, por exemplo, como países mais africanos que estejam ligeiramente atrasados com uma tecnologia de, imagina, só 4G de quick deployment. Entendendo que será mais barato fazer uma implementação dessas, mas é algo que vale a pena estar atento e nós estamos a estudá-la. Eu não vou dizer nada a mais do que o João já disse, julgo que ali o Jorge também não. Desta vez ele só mandou a canelada ali à Nokia, não foi a mim, mas pronto, só para dizer, eu acho que o João disse tudo, eu não vou, nem lhe vou chamar uma tecnologia, mas vou utilizar a expressão, é um conceito que tem algumas promessas, ok? Tal como o Open Source, tal como o Android, é uma promessa, ok? Eu diria que o aumento do número de fabricantes é sempre benéfico a nível de um potencial de diminuição do custo unitário e, portanto, e nos dar a nós uma possibilidade de escolha maior em termos, mas também nos cria um problema, ok? Como o Android tem e como o Open Source tem, que é toda a componente de interoperabilidade tem que ser muito bem trabalhada, ok? Porque depois todo esse RAN open que está por aí, depois também vai ter que falar com os cores e vai ter que falar entre si, portanto há problemas de interoperabilidade que têm que ser trabalhados como deve ser. Nós, operadores, normalmente não queremos assumir, e esse é um dos desafios do Open Source para nós, é que nós não queremos assumir o papel de integrador, ok? E, portanto, temos que arranjar integradores que garantam a tal componente de suporte, manutenção, garantia de evolução e tudo isso, mas é qualquer coisa que estamos a acompanhar, inclusivamente aqui através da Altice Labs, aqui em Aveiro estamos a fazer algum trabalho nessa área. Bom, eu vou resistir a não responder à provocação, mas repare, eu não vou adicionar nada na componente do Open RAN, mas vou comentar uma zona onde me parece, ou uma área onde acho que podem haver e mais iniciativas onde este ecossistema mais dos fornecedores tradicionais pode ser aberto. Ao mesmo tempo que temos este movimento do 5G, também há um movimento que está a acontecer ao nível mais de todas as funções de rede. E, portanto, toda esta questão que vocês veem debaixo do NFV, debaixo desta sigla, está a abrir um mundo e, efetivamente, nessa componente é onde nós estamos a ver a entrada de diferentes players, portanto, que chegam mais ao nível de diferentes funções, que vêm com características muito mais especializadas, que permitem responder
a desafios que neste caso até me apanham bem com o 5G, que é a ir buscar uma função que é tailored para um determinado vertical, em que quando estamos a falar em coisas como o João já tinha mencionado, do MEC, em que eu tenho que trazer essas workloads para bastante mais perto do edge da rede, em que posso ter um control plane numa cloud qualquer e o data plane mais perto, toda esta dinâmica é uma coisa que coexiste perfeitamente dentro das nossas redes, onde efetivamente vai permitir explorar o potencial do 5G, e são áreas onde, quando nós falávamos aqui do ecossistemas e dinamizar ideias, etc., isso é uma área onde efetivamente não é Open RAN, porque eu acho que no Open RAN efetivamente há aqui um desafio grande de escala e há milhões e milhões de euros e dólares que são investidos por estes fornecedores e há muita investigação que é feita, que acho que do ponto de vista do Open RAN não vai ser simples a conseguir lá chegar, mas ao nível de funções de rede acho que há espaço efetivamente para explorarmos, para desafiarmos, para arriscar, e isso é uma área onde pelo menos do nosso lado, nós estaríamos abertos para explorar. Penso que podemos mais uma pergunta muito rápida da audiência. Não? Ok. Penso que temos lá em cima. Bom dia. Tenho aqui uma questão para colocar. Pronto, nós temos falado muito de latências, largura de banda, espectro, e qual o impacto energético, em termos de energia, das redes 5G, quer do lado dos operadores, das estações base, quer depois para os terminais móveis, dos utilizadores, isto pensando também um bocadinho em termos da internet das coisas. Gostaria da resposta. Se eu percebi bem, o impacto energético que isto tudo vai ter. Eu objetivamente não posso falar sobre experiência porque nós não temos cá 5G, portanto aquilo que eu vou dizer é mais ou menos aquilo que hoje em dia é um fenómeno de discussão na indústria. Eu estive recentemente, no princípio deste ano, em Barcelona, e o presidente da China Mobile fez uma apresentação sobre o 5G na China e disse basicamente o seguinte: o consumo energético das estações 5G é, no mínimo, o dobro daquilo que são o consumo energético das estações 4G. A defesa da indústria relativamente a isto, ou seja, vamos gastar mais energia, ponto. A defesa da indústria relativamente a isso. O quantum de energia por bit transportado é muito menor, é óbvio. 4G eu tenho para aí 700 megabits ou 800 megabits disponíveis, no 5G tenho 2 GB, se eu dividir o dobro do consumo, não tenho o dobro, tenho mais do que o dobro da velocidade, é óbvio que o consumo por bit vai ser menor, mas o que é verdade é que as estações que nós vamos instalar vão consumir mais. De experiência, e isso posso dizer de experiência, porque já tenho um terminal 5G, não é este, que utilizo para fazer os testes que andamos a fazer, todos nós, um pouco pelo país, também aqui em Aveiro. O consumo da bateria é maior do que o consumo da bateria normal neste smartphone que tem 2G, 3G, 4G. Portanto, é uma preocupação para nós, necessariamente, e para nós é seguramente, o aumento do consumo energético, quer seja do lado da rede, quer seja por parte dos terminais. Eu julgo que, quer num caso, quer noutro, a indústria vai arranjar soluções de maior eficiência energética e de menor consumo nas estações, da mesma forma que vai arranjar forma de haver menor consumo nos telemóveis. Só acrescentar isso, um dado que pode ser talvez novo para algum de vós, ou dois dados. O primeiro dado é que em termos de eficiência energética os nossos fornecedores já são bastante evoluídos e portanto têm algoritmos complexos
a correr por trás. E se eu estiver num sítio, imaginem que temos aqui um polo empresarial em que eu tenho muita capacidade porque é muito grande. À noite, as estações que cobrem esse polo reduzem ao seu mínimo, portanto aquilo praticamente não consome energia porque não está lá ninguém, como não está lá ninguém, a estação quase que se desliga. E esses algoritmos são potentes e estão abertos, estão disponíveis em todas as nossas estações. E portanto já existe uma inteligência bastante forte para ser o mais eficiente energeticamente possível. A segunda ideia, que talvez seja mais disruptiva, é que nós, a médio prazo, nós vamos começar a fazer uma coisa nova que nunca fizemos, que é matar tecnologias. Nós até agora acrescentámos tecnologias. Temos o 2, o 3, o 4 e o 5. E qualquer dia vamos e matamos o 3, porque o 3 deixa de ter espaço, porque nem serve para fazer tipo o 2, que ainda temos por questão de interoperabilidade e machine to machine, nem tem qualquer capacidade para a parte de dados. Portanto, algures no caminho vamos começar a matar tecnologias também para poupar, para sermos mais eficientes energeticamente. Portanto, eu penso que já estamos atrasados. Iria só tentar fechar este painel com 2 ou 3 ideias força que resultaram da discussão que aqui tivemos. Primeiro, o ecossistema 5G. Portanto, eu acho que foi uma ideia que foi aqui adiantada e acho que é importante a Academia estar também com os operadores e com os fabricantes na busca de soluções que possam ir ao encontro daquilo que são os requisitos específicos, sobretudo na indústria, porque vão ter muitos desafios nesse caso. Depois, a questão da cobertura e a cobertura indoor, a necessidade do ITED para o 5G e já agora também ousaria dizer também para as comunicações de emergência, porque se calhar essas são mais prioritárias em situações críticas. Dizer também que os 3 operadores nacionais estão alinhados na partilha de recursos, sempre que possível, obviamente, olhando para aquilo que é o seu modelo de negócio individual, mas também nesta transição suave 4G, 5G, não é? Explorando um pouco mais aquilo que é o LTE atualmente, não é? Portanto, o NSA, o Non-Standalone. E por último, portanto, a questão do espectro, e fica a ideia que os 100 MHz seria a solução ótima, não seria a subótima, seria a solução ótima nesta fase para que os operadores pudessem então desenvolver os seus modelos de negócio e oferecer os serviços que, como eu disse no início, a indústria está expectante relativamente aos serviços que podem ser oferecidos no 5G e sobretudo a questão da latência, sobretudo na parte da robótica móvel, não é? Na inteligência artificial e na massificação da tecnologia, porque nas comunicações máquina a máquina, portanto, vamos ter um volume exponencial de tráfego e, portanto, tem que haver resposta para isso. E com isto, agradecer a todos, ao painel, à organização e à audiência que foi resiliente e que teve até ao fim e, portanto, uma salva de palmas. Muito obrigado. Nós iniciaremos de novo as sessões por volta das 2h30 e gostava de pedir desculpa em nome do DET e em nome da Comunidade Europeia, mas houve de facto um problema de ligação da Comunidade Europeia à NET e, portanto, ficamos sem o Jorge Pereira. Portanto, às 2h30 estaremos de volta. Obrigado.